Nós agora, esta manhã, vamos falar sobre o padrão de pensamento errado número 5, que é: eu simplesmente não posso esperar mais. Deus, você tem que fazer alguma coisa agora, eu não posso esperar mais. Isto é uma mentalidade e uma atitude impaciente. Quantos já pensaram: Deus, se você não fizer algo, eu vou desistir. Deus, se eu não tiver um avanço nos próximos dias, estou fora daqui. Bem, posso te dizer, Deus não fica impressionado com nada disso. Na verdade, eu acho que Ele ri. A impaciência é um fruto do orgulho. Pense nisso por um segundo. Nós pensamos que devemos ter o que nós queremos agora mesmo, e nós não estamos considerando nem mesmo que talvez Deus saiba muito mais do que é melhor. Talvez Deus tenha um plano em que Ele esteja trabalhando, e então, talvez o que quer que estejamos passando, porque não estamos conseguindo o nosso avanço quando nós queremos, é realmente algo que nós precisamos continuar a passar por um tempo, porque está fortalecendo os músculos espirituais em nós, esticando nossa fé e nos desenvolvendo na pessoa que Deus precisa que sejamos para tudo o que Ele quer que façamos no futuro. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e dizer: acredito que meus tempos estão em Suas mãos. Nós pensamos que nós merecemos mais do que temos. Nós certamente não queremos esperar nada, nem ser incomodados. Nós nem sequer queremos esperar em caixa em uma mercearia e sabemos como podemos agir se o pobre funcionário ficar sem a fita na máquina ou se é um novo funcionário que não parece saber o que está fazendo. Temos a nossa enorme cruz ao redor do pescoço, mas nossa atitude não retrata o cristianismo. Todos sabemos como podemos agir no trânsito. Amém. Estamos ouvindo os gemidos baixos. Amém. E assim, a paciência é muito importante. A Bíblia diz quando a paciência está plenamente desenvolvida. Eu amo isso. Você é um homem perfeito, sem faltar nada. Outra tradução diz: quando a paciência está totalmente desenvolvida, você é um homem perfeito que não quer nada. Eu realmente acredito que podemos aprender a confiar em Deus o suficiente para acreditar que o seu tempo é perfeito. E quando chegar o momento certo para cada um de nós, nenhum diabo no inferno, nenhum homem na terra poderá nos impedir de conseguir o que Deus quer que nós tenhamos. Vamos lá? Vamos? Alguma vez lhe ocorreu quando você está lidando com a funcionária da loja e ela não está se movendo tão rápido quanto você gostaria, que ela já esteja sob pressão e se sente incapaz porque ela não está trabalhando como você queria, e que talvez, apenas talvez haja uma possibilidade exterior de que Deus tenha colocado você lá, não para conseguir o que você quer, mas para ser um incentivo para ela? Eu costumava ficar tão impaciente em situações como essa, e agora eu cheguei a um ponto em que eu digo: quer saber? Eu não sou tão importante que eu não posso ficar aqui e esperar por alguns minutos. Não fique sob tensão. Está tudo bem, você está trabalhando muito bem. Bom, graças a Deus por eu ter percorrido um longo caminho nesta área, mas a minha personalidade natural tem uma tendência a operar a impaciência. Eu sou uma forte personalidade, tipo A, forte colérica, e eu quero isso agora, eu quero isso certo quando conseguir. Então, confie em mim, eu entendo que ser paciente é algo que temos que fazer de propósito. Pode não ser algo que vamos sentir o tempo todo, mas saiba que você não precisa se sentir paciente para ser paciente. Eu disse que você não precisa se sentir paciente para ser paciente. Como nós nos sentimos está em uma categoria por si. Mas o que nós fazemos é uma outra história. Você não tem que sentir vontade de agir para agir certo. Você não tem que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo. Você não tem que sentir vontade de perdoar alguém para perdoá-los, porque o perdão não é sobre como você se sente a respeito deles, é como você realmente escolhe tratá-los. Amém? E eu acredito que a paciência é provavelmente uma das virtudes mais importantes que nós podemos desenvolver.
Eu acredito que realmente diz muito para as pessoas sobre a estabilidade e também uma maneira de podermos amar as pessoas que estão talvez cometendo erros e precisam ter alguém lhes mostrando alguma paciência. Agora, os israelitas eram definitivamente impacientes. Números capítulo 21, 4 e 5. E partiram da montanha para o Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. E o povo ficou impaciente. E olha o que aconteceu. De acordo com a Bíblia Amplificada, que veio juntamente com a impaciência, deprimido e muito desanimado, por causa das provações do caminho. Sabe, a rota mais fácil nem sempre é a rota mais curta. Às vezes pensamos que devemos receber algo rápido, mas isso não vai ser a melhor coisa para nós no final. E então eles começaram a reclamar. Você sabe, a impaciência causa reclamações. Nós paramos ontem com esse ponto em particular que os israelitas reclamaram e eles permaneceram. Enquanto estivermos reclamando, murmurando e nos queixando, nós vamos permanecer onde estamos. É incrível quantas coisas podemos encontrar para agradecer a Deus se pensarmos em cada coisa que nós fazemos como uma bênção. A impaciência é uma das coisas que manteve os israelitas no deserto e será uma das coisas que nos impedirá de realmente desfrutar a plenitude das promessas de Deus. Quantos de vocês tendem a ser um pouco impacientes? Quantos de vocês são realmente muito impacientes? E claro, mais uma vez, Dave não levantou a sua mão. Sim, mas deixa eu lhe contar, eu dirijo com ele não é perfeitamente paciente. Amém. Tiago 5,7 diz, seja paciente enquanto você espera. Agora, eu quero provar algo nisso, porque não diz seja paciente se você esperar. Assim, irmãos, sejam pacientes e esperem até a vinda do Senhor. E vejam como o fazendeiro espera com expectativa a preciosa colheita da terra. Vê como ele mantém a sua paciente vigilância sobre ela. Agora podemos ver esse exemplo. Um fazendeiro planta a sua semente, mas ele não olha o tempo todo, como se alguma coisa estivesse acontecendo. E nós plantamos semente de fé, nós plantamos sementes de obediência. Mas os nossos avanços não vêm apenas pela fé, mas eles vêm pela fé e paciência. Agora ouça-me, paciência não é apenas esperar, é como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito, tem a ver com o caráter, tem a ver com o temperamento, tem a ver com não ficar com raiva quando não conseguimos do nosso jeito, tem a ver com o fato de ser doce quando a situação em que você está é muito amarga. Nós não estaremos mostrando ao mundo nada sobre Jesus se chegarmos lá e agirmos como eles agem. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma mente humilde, da qual já falamos nesta série, e que percebamos que todo mundo não precisa se mover no nosso ritmo e que não vai ser o fim do mundo se tivermos que esperar por algo. E nós não temos que maltratar as pessoas porque elas não estão nos dando o que queremos no segundo em que nós queremos. Ou quando elas cometem erros. Não pense mais de si mesmo do que deveria, diz a Bíblia. Mas pense com a mente de Cristo. Deixe esta mesma mente, nossos pensamentos, deixe esta mesma mente que estava em Cristo Jesus estar em você. Eu me sentei esta manhã, eu disse em voz alta, Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que você me ama, e eu não sou pior do que ninguém, mas eu não sou melhor do que ninguém. Não me deixe maltratar ninguém hoje, não me deixe menosprezar ninguém, não me deixe desrespeitar ninguém. Veja, assim que você começar a pensar que é melhor do que o outro, então começará a maltratar as pessoas. Bem, como você consegue ser tão burro assim? Como você pode ser tão lento? Eu quero te dizer uma coisa, Deus leva muito pessoalmente quando maltratamos as pessoas.
E quando alguém maltrata e magoa você, Deus toma isso muito pessoalmente. E se você mantiver uma boa atitude mesmo nisso, Deus dará a você um avanço e irá recompensá-lo. Eu não gosto quando as pessoas desrespeitam outras pessoas. Eu não gosto quando as pessoas mostram desrespeito a mim. E eu não quero ser desrespeitosa para com ninguém. E para que eu não seja, eu nunca serei desrespeitosa de propósito. Mas se eu ficar impaciente, então minha linguagem corporal e meu tom de voz começam a soar muito desrespeitosos. Quantos conhecem a linguagem corporal? Alguém aqui tem uma linguagem corporal boa desse jeito? É como... Eu não disse uma palavra, mas eu disse. Você é a coisa mais estúpida da Terra? Por isso, nós não somente temos que ter uma boca paciente, temos que ter uma face paciente e um corpo paciente. Seja paciente enquanto você espera. 1 Pedro 2,19. Agora, estas escrituras que estou preparando para ler para você são difíceis de engolir. Mas, no entanto, elas estão aqui, então. Vamos ter carne hoje, em vez de sobremesa. Porque alguém é considerado favoravelmente, é aprovado, aceitável e agradecido se, à vista de Deus, ele realmente sofre a dor do sofrimento injusto. Afinal, que tipo de glória há quando você faz algo errado e é punido por isso? E suporta pacientemente? Mas se você suportar pacientemente o sofrimento que resulta de ter feito o que é certo e que é imerecido, agora isso é aceitável e agradável a Deus. Sabe, eu estou começando a pensar bem. O que isso quer dizer? Você gosta quando sofremos injustamente? Pois para isto vocês foram chamados. Oh, meu Deus, é o nosso chamado. Isto é inseparável da vossa vocação como um crente. Porque Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes o exemplo pessoal, o seu exemplo pessoal de como sofrer. Devemos sofrer gloriosamente, não grotescamente. Apenas acompanhe-me. Você alcançou um estágio de profunda maturidade espiritual quando você está passando por algo que não é justo e não é certo e é muito difícil para você e realmente para todos os efeitos, a menos que você decida contar a alguém e você não quer que ninguém ao seu redor conte, mesmo sofrendo nada e sua vida muda, você continua estendendo a mão e abençoando as pessoas porque você tem sua fé tão firmemente plantada em Deus que nada pode prejudicá-lo em longo prazo. Porque para isso vocês foram chamados, verso 22. Ele, Jesus, não era culpado de nenhum pecado. Nenhum engano ou malícia foram encontrados em seus lábios. Este verso 23 tornou-se minha nova escritura favorita. Vou colocar isso numa placa, pintar numa placa decorada para a parede do meu escritório. Quando ele foi insultado e ofendido, ele não insultou nem ofendeu de volta. Quando ele foi maltratado e sofria, não fazia ameaças de vingança. Mas ele confiava e entregava todas as coisas àquele que julga com justiça. Agora, apenas para um esclarecimento, Deus não está feliz quando você sofre. Sua dor e a minha dor doem nele, assim como doem em nós, e provavelmente mais profundamente. Mas o que isso está dizendo é que o que glorifica a Deus não é o nosso sofrimento que glorifica a Deus, mas é ser paciente em nosso sofrimento que glorifica a Deus. É você continuar produzindo os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza. Todos esses, quando estamos passando por coisas.
Este é um dos maiores testemunhos que podemos dar para o mundo. Não vai fazer nenhum bem ter um adesivo no seu carro, levar sua Bíblia para o trabalho, enfiar os fones de ouvido nos seus ouvidos no almoço e sair para um cantinho, não ter comunhão com ninguém, agir como se você fosse melhor do que todo mundo, e então a primeira vez que algo acontecer que você não gostar, ficar lá e ter um ataque de impaciência. Ah, isso não é certo! Bendito seja Deus, você não vai me tratar dessa maneira! E eu estou tirando você da minha vida, sabe? Jesus não fez ameaças de vingança. Ele apenas confiou em Deus. Uma das coisas mais difíceis, eu acho, é quando alguém ferir você, confiar em Deus para ser seu defensor. Mas eu lhe digo, quando você chegar a esse ponto, o diabo não conseguirá lidar com você. Agora, vou lhe contar algumas histórias. Há algum tempo em nossa família, houve uma situação em que eu posso usar como exemplo que irá ajudá-lo a entender o que eu quero dizer hoje. Nosso filho Daniel tinha voltado de uma viagem missionária para a República Dominicana. Ele voltou com uma erupção grave nos braços e várias feridas abertas. Então disseram-lhe que era a versão da República Dominicana da era venenosa. Parecia tão ruim que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora naquele dia, então marcamos uma consulta com o médico por telefone. Nossa filha Sandra ligou e fez a marcação dizendo-lhes como o garoto Daniel estava e que ela era sua irmã e que ela iria levá-lo. Todos estávamos muito ocupados naquele dia, incluindo Sandra, por isso foi um sacrifício para ela fazer a marcação. Era uma viagem de 45 minutos até o médico. Quando ela chegou lá, a mesma senhora para quem ela tinha dito, este é o meu irmão, eu vou levá-lo até aí, eu sou a irmã dele, disse, me desculpe, mas é a nossa política não tratar os menores desacompanhados dos pais. Bem, Sandra explicou. Quando eu liguei, eu disse que eu era sua irmã e que eu iria trazê-lo. Bem, a senhora não cedia. Ela disse, não, me desculpe, mas nós não podemos vê-lo sem um dos pais. Assim, pela graça de Deus, ela conseguiu não ficar chateada. Ela permaneceu doce, manteve seu testemunho, pegou o telefone, ligou para o seu pai, que estava visitando a sua mãe, contou a situação. Então ele disse, bem, eu vou para aí agora. E então, bem mais cedo naquela manhã, quando David estava saindo, ele sentiu, por algum motivo, que ele deveria ir ao escritório e pegar alguns dos meus livros e alguns dos meus ensinamentos, provavelmente fitas cassete na época. Ele não sabia por quê em particular, mas ele teve esse desejo em seu coração de ir buscá-los. Assim, ao chegar ao consultório do médico, a senhora viu seu nome, Dave Maier. Ela disse, eu reconheço esse nome. Você está, por acaso, relacionado a Joyce Meyer? Eu recentemente comecei a vê-la na televisão. Então ele pôde lhe dar um dos meus livros e conversar com ela um pouco. Mas a razão de lhes contar essa história é simplesmente essa. E se Sandra tivesse perdido a paciência, ficasse impaciente e explodisse com aquela senhora? E se quando Dave chegou lá, ele tivesse dito algumas palavras escolhidas para falar sobre ter que perder o seu tempo, o quão ridículo isso era? Então ela perguntou, você é o marido da Joyce Meyer? Eu tenho visto ela na TV pregando sobre o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra história, um dia eu tinha terminado uma conferência como esta lá na minha cidade natal. Eu tinha feito no que naquela época era a minha igreja natal. E sabe, eu amo o que eu faço, mas para ser honesta, quando o sábado acabou, eu estava cansada. E uma das coisas de que eu realmente gosto é de fazer uma boa refeição, um pouco de comunhão, tomar uma boa xícara de café. Por isso fizemos uma reserva em um restaurante local, demos um número de pessoas, e assim que a conferência terminou, fomos lá e estava extremamente cheio. Havia pessoas se espremendo no lugar e não havia sequer um lugar para sentar. Por isso fomos até a recepção, porque tínhamos uma reserva. Dissemos, a família Maia está aqui, nós temos uma reserva. E ela disse, não, nós não fazemos reservas no sábado à tarde. Bem, sabe, eu pude sentir tipo assim... Vamos lá, sabe? E as costas estão ficando rígidas, os ombros... Bem, você não fez a minha reserva? Quer dizer, eu fiquei...
Eu estava pensando, Deus, não me diga que depois de trabalhar todo o fim de semana, quinta à noite, sexta de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, que eu realmente vou ter que sentar-me aqui? Logo eu, tão importante? Eu que sempre fui tão amada, adorada e admirada pela multidão. Vamos lá. Não me diga que eu, tão incrível e tão importante personalidade, vou ter que agir como uma pessoa comum e ficar aqui esperando para ter um lugar? Bem, felizmente, Deus ajudou-me a manter minha boca fechada. E quando eu entro em situações assim, eu tenho que dizer, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, porque você pode sentir isso vindo. E, cara, você tem que controlar isso antes que chegue à sua boca. Porque se chegar à boca, você sabe, começa aqui, você só tem esse determinado espaço. Então ficamos calmos, esperamos e tivemos a nossa mesa. Éramos um grupo e o restaurante estava realmente cheio. E a mesa era tipo... Havia pessoas sentadas sobre este lado exterior, mas era bem perto da parede. Bem, quando a garçonete veio, ela pegou todos os pedidos de bebida primeiro e assim ela voltou com bandejas de café e água gelada e chá gelado e diferentes tipos de refrigerantes. E assim ela estava tentando ficar atrás desta mesa aqui. E ela despejou toda uma bandeja de bebidas em cima do Dave. Bem, eu vou te dizer, Dave não podia ter sido mais agradável. Ele disse, não se preocupe, isso não é problema, não é culpa sua, ela estava tão chateada. Ele mesmo foi e chamou o gerente e disse, agora não, eu não quero que tenha problemas, não foi culpa dela. Quero dizer, ele andou uma milha extra apenas para cobri-la. Porque o amor cobre. Uma multidão de pecados. Então ele voltou para a mesa e pegou as bebidas novamente, voltou para a mesa e era óbvio que ela tinha acabado de chorar. E eu disse, você está bem? Está tudo bem? Ela disse, eu fiquei tão nervosa quando eu vi quem eu estava servindo, porque eu acabei de descobrir você na TV e eu te assisto todos os dias. Eu te digo no meu coração, eu disse, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Obrigada por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola. Nós agora, esta manhã, vamos falar sobre o padrão de pensamento errado número 5, que é, eu simplesmente não posso esperar mais. Deus, você tem que fazer alguma coisa agora, eu não posso esperar mais. Isto é uma mentalidade e uma atitude impaciente. Quantos já pensaram, Deus, se você não fizer algo, eu vou desistir. Deus, se eu não tiver um avanço nos próximos dias... estou fora daqui. Bem, posso te dizer, Deus não fica impressionado com nada disso. Na verdade, eu acho que ele ri. A impaciência é um fruto do orgulho. Pense nisso por um segundo. Nós pensamos que devemos ter o que nós queremos, agora mesmo, e nós não estamos considerando nem mesmo que talvez Deus saiba muito mais o que é melhor. Talvez Deus tenha um plano em que Ele esteja trabalhando e então, talvez o que quer que estejamos passando, porque não estamos conseguindo o nosso avanço quando nós queremos, é realmente algo que nós precisamos continuar a passar por um tempo, porque está fortalecendo os músculos espirituais em nós, esticando nossa fé e nos desenvolvendo na pessoa que Deus precisa que sejamos para tudo o que Ele quer que façamos no futuro. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e dizer, acredito que meus tempos estão em suas mãos. Nós pensamos que nós merecemos mais do que temos? Nós certamente não queremos esperar nada, nem ser incomodados. Nós nem sequer queremos esperar em caixa em
uma mercearia e sabemos como podemos agir se o pobre funcionário ficar sem a fita na máquina ou se é um novo funcionário que não parece saber o que está fazendo. Temos a nossa enorme cruz ao redor do pescoço, mas nossa atitude não retrata o cristianismo. Todos sabemos como podemos agir no trânsito. Amém. Estamos ouvindo os gemidos baixos. Amém. E assim, a paciência é muito importante. A Bíblia diz quando a paciência está plenamente desenvolvida. Eu amo isso. Você é um homem perfeito, sem faltar nada. Outra tradução diz, quando a paciência está totalmente desenvolvida, você é um homem perfeito que não quer nada. Eu realmente acredito que podemos aprender a confiar em Deus o suficiente para acreditar que o seu tempo é perfeito. E quando chegar o momento certo para cada um de nós, nenhum diabo no inferno, nenhum homem na terra poderá nos impedir de conseguir o que Deus quer que nós tenhamos. Vamos lá? Vamos? Alguma vez lhe ocorreu quando você está lidando com a funcionária da loja e ela não está se movendo tão rápido quanto você gostaria, que ela já esteja sob pressão e se sente incapaz porque ela não está trabalhando como você queria e que talvez, apenas talvez haja uma possibilidade exterior de que Deus tenha colocado você lá não para conseguir o que você quer, mas para ser um incentivo para ela? Eu costumava ficar tão impaciente em situações como essa e agora eu cheguei a um ponto em que eu digo, quer saber? Eu não sou tão importante que eu não posso ficar aqui e esperar por alguns minutos? Não fique sob tensão. Está tudo bem, você está trabalhando muito bem. Bom, graças a Deus por eu ter percorrido um longo caminho nesta área, mas a minha personalidade natural tem uma tendência a operar a impaciência. Eu sou uma forte personalidade, tipo A, forte colérica, e eu quero isso agora, eu quero isso certo quando conseguir. Então, confie em mim, eu entendo que ser paciente é algo que temos que fazer de propósito. Pode não ser algo que vamos sentir o tempo todo, mas saiba que você não precisa se sentir paciente para ser paciente. Eu disse que você não precisa se sentir paciente para ser paciente. Como nós nos sentimos está em uma categoria por si. Mas o que nós fazemos é uma outra história. Você não tem que sentir vontade de agir para agir certo. Você não tem que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo. Você não tem que sentir vontade de perdoar alguém para perdoá-los, porque o perdão não é sobre como você se sente a respeito deles, é como você realmente escolhe tratá-los. Amém? Eu acredito que a paciência é provavelmente uma das virtudes mais importantes que nós podemos desenvolver. Eu acredito que realmente diz muito para as pessoas sobre a estabilidade e também uma maneira de podermos amar as pessoas que estão talvez cometendo erros e precisam ter alguém lhes mostrando alguma paciência. Agora, os israelitas eram definitivamente impacientes. Números capítulo 21, 4 e 5. E partiram da montanha para o Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. E o povo ficou impaciente. E olha o que aconteceu. De acordo com a Bíblia Amplificada, que veio juntamente com a impaciência, deprimido e muito desanimado, por causa das provações do caminho. Sabe, a rota mais fácil nem sempre é a rota mais curta. Às vezes pensamos que devemos receber algo rápido, mas isso não vai ser a melhor coisa para nós no final. E então eles começaram a reclamar. Você sabe, a impaciência causa reclamações. Nós paramos ontem com esse ponto em particular que os israelitas reclamaram e eles permaneceram. Enquanto estivermos reclamando, murmurando e nos queixando, nós vamos permanecer onde estamos. É incrível quantas coisas podemos encontrar para agradecer a Deus se pensarmos em cada coisa que nós fazemos como uma bênção. A impaciência é uma das coisas que manteve os israelitas no deserto e será uma das coisas que nos impedirá de realmente desfrutar a plenitude das promessas de Deus. Quantos de vocês tendem a ser um pouco impacientes?
Quantos de vocês são realmente muito impacientes? E claro, mais uma vez, Dave não levantou a sua mão. Sim, mas deixa eu lhe contar, eu dirijo com ele não é perfeitamente paciente. Amém. Tiago 5,7 diz, seja paciente enquanto você espera. Agora, eu quero provar algo nisso, porque não diz seja paciente se você esperar. Assim, irmãos, sejam pacientes e esperem até a vinda do Senhor. E veja como o fazendeiro espera com expectativa a preciosa colheita da terra. Vê como ele mantém a sua paciente vigilância sobre ela. Agora podemos ver esse exemplo. Um fazendeiro planta a sua semente, mas ele não olha o tempo todo, como se alguma coisa estivesse acontecendo. E nós plantamos semente de fé, nós plantamos sementes de obediência. Mas os nossos avanços não vêm apenas pela fé, mas eles vêm pela fé e paciência. Agora ouça-me, paciência não é apenas esperar, é como agimos enquanto esperamos. A paciência é um fruto do Espírito, tem a ver com o caráter, tem a ver com o temperamento, tem a ver com não ficar com raiva quando não conseguimos do nosso jeito, tem a ver com o fato de ser doce quando a situação em que você está é muito amarga. Nós não estaremos mostrando ao mundo nada sobre Jesus se chegarmos lá e agirmos como eles agem. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma mente humilde, da qual já falamos nesta série, e que percebamos que todo mundo não precisa se mover no nosso ritmo e que não vai ser o fim do mundo se tivermos que esperar por algo. E nós não temos que maltratar as pessoas porque elas não estão nos dando o que queremos no segundo em que nós queremos. Ou quando elas cometem erros. Não pense mais de si mesmo do que deveria, diz a Bíblia. Mas pense com a mente de Cristo. Deixe esta mesma mente, nossos pensamentos, deixe esta mesma mente que estava em Cristo Jesus estar em você. Eu me sentei esta manhã, eu disse em voz alta, Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que você me ama, e eu não sou pior do que ninguém, mas eu não sou melhor do que ninguém. Não me deixe maltratar ninguém hoje, não me deixe menosprezar ninguém, não me deixe desrespeitar ninguém. Veja, assim que você começar a pensar que é melhor do que o outro, então começará a maltratar as pessoas. Bem, como você consegue ser tão burro assim? Como você pode ser tão lento? Eu quero te dizer uma coisa, Deus leva muito pessoalmente quando maltratamos as pessoas. E quando alguém maltrata e magoa você, Deus toma isso muito pessoalmente. E se você mantiver uma boa atitude mesmo nisso, Deus dará a você um avanço e irá recompensá-lo. Eu não gosto quando as pessoas desrespeitam outras pessoas. Eu não gosto quando as pessoas mostram desrespeito a mim. E eu não quero ser desrespeitosa para com ninguém. E para que eu não seja, eu nunca serei desrespeitosa de propósito. Mas se eu ficar impaciente, então minha linguagem corporal e meu tom de voz começam a soar muito desrespeitosos. Quantos conhecem a linguagem corporal? Alguém aqui tem uma linguagem corporal boa desse jeito? É como... Eu não disse uma palavra, mas eu disse. Você é a coisa mais estúpida da Terra? Por isso, nós não somente temos que ter uma boca paciente, temos que ter uma face paciente. E um corpo paciente. Seja paciente enquanto você espera. 1 Pedro 2,19. Agora, estas escrituras que estou preparando para ler para você são difíceis de engolir. Mas, no entanto, elas estão aqui, então. Vamos ter carne hoje, em vez de sobremesa.
Porque alguém é considerado favoravelmente, é aprovado, aceitável e agradecido se, à vista de Deus, ele realmente sofre a dor do sofrimento injusto. Afinal, que tipo de glória há quando você faz algo errado e é punido por isso? E suporta pacientemente? Mas se você suportar pacientemente o sofrimento que resulta de ter feito o que é certo e que é imerecido, agora isso é aceitável e agradável a Deus. Sabe, eu estou começando a pensar bem. O que isso quer dizer? Você gosta quando sofremos injustamente? Pois para isto vocês foram chamados. Oh, meu Deus, é o nosso chamado. Isto é inseparável da vossa vocação como um crente. Porque Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes o exemplo pessoal, o seu exemplo pessoal de como sofrer. Devemos sofrer gloriosamente, não grotescamente. Apenas acompanhe-me. Você alcançou um estágio de profunda maturidade espiritual quando você está passando por algo que não é justo e não é certo e é muito difícil para você e realmente para todos os efeitos, a menos que você decida contar a alguém e você não quer que ninguém ao seu redor conte, mesmo sofrendo nada e sua vida muda, você continua estendendo a mão e abençoando as pessoas porque você tem sua fé tão firmemente plantada em Deus que nada pode prejudicá-lo em longo prazo. Porque para isso vocês foram chamados, verso 22. Ele, Jesus, não era culpado de nenhum pecado. Nenhum engano ou malícia foram encontrados em seus lábios. Este verso 23 tornou-se minha nova escritura favorita. Vou colocar isso numa placa, pintar numa placa decorada para a parede do meu escritório. Quando ele foi insultado e ofendido, ele não insultou nem ofendeu de volta. Quando ele foi maltratado e sofria, não fazia ameaças de vingança. Mas ele confiava e entregava todas as coisas àquele que julga com justiça. Agora, apenas para um esclarecimento, Deus não está feliz quando você sofre. Sua dor e a minha dor doem nele, assim como doem em nós, e provavelmente mais profundamente. Mas o que isso está dizendo é que o que glorifica a Deus não é o nosso sofrimento que glorifica a Deus, mas é ser paciente em nosso sofrimento que glorifica a Deus. É você continuar produzindo os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza. Todos esses, quando estamos passando por coisas. Este é um dos maiores testemunhos que podemos dar para o mundo. Não vai fazer nenhum bem ter um adesivo no seu carro, levar sua Bíblia para o trabalho, enfiar os fones de ouvido nos seus ouvidos no almoço e sair para um cantinho, não ter comunhão com ninguém, agir como se você fosse melhor do que todo mundo, e então a primeira vez que algo acontecer que você não gostar, ficar lá e ter um ataque de impaciência. Isso não é certo! Bendito seja Deus, você não vai me tratar dessa maneira! E eu estou tirando você da minha vida, sabe? Jesus não fez ameaças de vingança. Ele apenas confiou em Deus. Uma das coisas mais difíceis, eu acho, é quando alguém ferir você, confiar em Deus para ser seu defensor. Mas eu lhe digo, quando você chegar a esse ponto, o diabo não conseguirá lidar com você. Agora, vou lhe contar algumas histórias. Há algum tempo em nossa família, houve uma situação em que eu posso usar como exemplo que irá ajudá-lo a entender o que eu quero dizer hoje. Nosso filho Daniel tinha voltado de uma viagem missionária para a República Dominicana. Ele voltou com uma erupção grave nos braços e várias feridas abertas. Então disseram-lhe que era a versão da República Dominicana da era venenosa. Parecia tão ruim que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora naquele dia, então marcamos uma consulta com o médico por telefone. Nossa filha Sandra ligou e fez a marcação dizendo-lhes como o garoto Daniel estava e que ela era sua irmã e que ela iria levá-lo. Todos estávamos muito ocupados naquele dia, incluindo Sandra, por isso foi um sacrifício para ela fazer a marcação. Era uma viagem de 45 minutos até o médico. Quando ela chegou lá, a mesma senhora para quem ela tinha dito: "Este é o meu irmão",
eu vou levá-lo até aí, eu sou a irmã dele. Disse, me desculpe, mas é a nossa política não tratar os menores desacompanhados dos pais. Bem, Sandra explicou. Quando eu liguei, eu disse que eu era sua irmã e que eu iria trazê-lo. Bem, a senhora não cedia. Ela disse, não, me desculpe, mas nós não podemos vê-lo sem um dos pais. Assim, pela graça de Deus, ela conseguiu não ficar chateada. Ela permaneceu doce, manteve seu testemunho, pegou o telefone, ligou para o seu pai, que estava visitando a sua mãe, contou a situação. Então ele disse, bem, eu vou para aí agora. E então, bem mais cedo naquela manhã, quando David estava saindo, ele sentiu, por algum motivo, que ele deveria ir ao escritório e pegar alguns dos meus livros e alguns dos meus ensinamentos, provavelmente fitas cassete na época. Ele não sabia por que em particular, mas ele teve esse desejo em seu coração de ir buscá-los. Assim, ao chegar ao consultório do médico, a senhora viu seu nome, Dave Maier. Ela disse, eu reconheço esse nome. Você está por acaso relacionado a Joyce Meyer? Eu recentemente comecei a vê-la na televisão. Então ele pôde lhe dar um dos meus livros e conversar com ela um pouco. Mas a razão de lhes contar essa história é simplesmente essa. E se Sandra tivesse perdido a paciência, ficasse impaciente e explodisse com aquela senhora? E se quando Dave chegou lá, ele tivesse dito algumas palavras escolhidas para falar sobre ter que perder o seu tempo, o quão ridículo isso era? Então ela perguntou, você é o marido da Joyce Meyer? Eu tenho visto ela na TV pregando sobre o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra história. Um dia eu tinha terminado uma conferência como esta lá na minha cidade natal. Eu tinha feito no que naquela época era a minha igreja natal. E sabe como que eu faço? Mas para ser honesta, quando o sábado acabou, eu estava cansada. E uma das coisas de que eu realmente gosto é de fazer uma boa refeição, um pouco de comunhão, tomar uma boa xícara de café. Por isso fizemos uma reserva em um restaurante local, demos um número de pessoas e assim que a conferência terminou, fomos lá e estava extremamente cheio. Havia pessoas se espremendo no lugar e não havia sequer um lugar para sentar. Por isso fomos até a recepção, porque tínhamos uma reserva. Dissemos, a família Maia está aqui, nós temos uma reserva. E ela disse, não, nós não fazemos reservas no sábado à tarde. Bem, sabe, eu pude sentir tipo assim... Vamos lá, sabe? E as costas estão ficando rígidas, os ombros... Bem, você não fez a minha reserva? Quer dizer, eu fiquei... Eu estava pensando, Deus, não me diga que depois de trabalhar todo o fim de semana, quinta à noite, sexta de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, que eu realmente vou ter que sentar-me aqui? Logo eu, tão importante? Eu que sempre fui tão amada, adorada e admirada pela multidão. Vamos lá. Não me diga que eu, tão incrível e tão importante personalidade, vou ter que agir como uma pessoa comum e ficar aqui esperando para ter um lugar? Bem, felizmente, Deus ajudou-me a manter minha boca fechada. E quando eu entro em situações assim, eu tenho que dizer, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, porque você pode sentir isso vindo. E, cara, você tem que controlar isso antes que chegue à sua boca. Porque se chegar à boca, você sabe, começa aqui, você só tem esse determinado espaço. Então ficamos calmos, esperamos e tivemos a nossa mesa. Éramos um grupo e o restaurante estava realmente cheio. E a mesa era tipo... Havia pessoas sentadas sobre este lado exterior, mas era bem perto da parede. Bem, quando a garçonete veio, ela pegou todos os pedidos de bebida primeiro e assim ela voltou com bandejas de café e água gelada e chá gelado e diferentes tipos de refrigerantes. E assim ela estava tentando ficar atrás desta mesa aqui. E ela despejou toda uma bandeja de bebidas em cima do Dave. Bem, eu vou te dizer
dizer, Dave não podia ter sido mais agradável. Ele disse, não se preocupe, isso não é problema, não é culpa sua. Ela estava tão chateada, ele mesmo foi e chamou o gerente e disse, agora não, eu não quero que tenha problemas, não foi culpa dela. Quero dizer, ele andou uma milha extra apenas para cobri-la, porque o amor cobre. Uma multidão de pecados. Então ele voltou para a mesa e pegou as bebidas novamente, voltou para a mesa e era óbvio que ela tinha acabado de chorar. E eu disse, você está bem? Está tudo bem? Ela disse, eu fiquei tão nervosa quando eu vi quem eu estava servindo, porque eu acabei de descobrir você na TV e eu te assisto todos os dias. Eu te digo no meu coração, eu disse, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Obrigada por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola. Esperando para ter um lugar. Bem, felizmente, Deus ajudou-me a manter minha boca fechada. E quando eu entro em situações assim, eu tenho que dizer, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda-me, porque você pode sentir isso vindo. E, cara, você tem que controlar isso antes que chegue à sua boca. Porque se chegar à boca, você sabe, começa aqui e você só tem esse determinado espaço. Então ficamos calmos, esperamos e tivemos a nossa mesa. Éramos um grupo e o restaurante estava realmente cheio. E a mesa era tipo... Havia pessoas sentadas sobre este lado exterior, mas era bem perto da parede.
Bem, quando a garçonete veio, ela pegou todos os pedidos de bebida primeiro e assim ela voltou com bandejas de café e água gelada e chá gelado e diferentes tipos de refrigerantes. E assim ela estava tentando ficar atrás desta mesa aqui. E ela despejou toda uma bandeja de bebidas em cima do Dave. Bem, eu vou te dizer, Dave não podia ter sido mais agradável. Ele disse, não se preocupe, isso não é problema, não é culpa sua, ela estava tão chateada. Ele mesmo foi e chamou o gerente e disse, agora não, eu não quero que tenha problemas, não foi culpa dela. Quero dizer, ele andou uma milha extra apenas para cobri-la, porque o amor cobre. Uma multidão de pecados. Então ele voltou para a mesa e pegou as bebidas novamente, voltou para a mesa e era óbvio que ela tinha acabado de chorar. E eu disse, você está bem? Está tudo bem? Ela disse, eu fiquei tão nervosa quando eu vi quem eu estava servindo, porque eu acabei de descobrir você na TV e eu te assisto todos os dias. Eu te digo no meu coração, eu disse, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Obrigada por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola. Obrigada, Jesus, por eu não ter agido como uma tola.